Leitura do livro de Neemias, capítulos 9 ao 13, na versão da Bíblia King James 1611, que você encontra na BV Books. Neemias, capítulo 9. Ora, no 24º dia deste mês, os filhos de Israel estavam reunidos em jejum e com roupas de saco e terra sobre eles. E a semente de Israel separou-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e confessaram seus pecados e as iniquidades dos seus pais. E eles se puseram em pé no seu caminho e leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte, eles confessaram e adoraram o Senhor, seu Deus. Então se levantaram sobre os degraus. Dos levitas, Jesua e Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani, e clamaram com voz alta ao Senhor seu Deus. Então os levitas Jesua e Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus para todo sempre, e bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Tu, só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nele está. E tu a todos preservas, e o exército do céu te adora. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abraão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe deste o nome de Abraão. E achaste o seu coração fiel diante de ti, e com ele fizeste um pacto para dares à sua semente a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, e dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas palavras, porque tu és justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho, e mostraste sinais e maravilhas sobre Faraó, e sobre todos os seus servos, e sobre todo o povo da terra. Pois tu sabias que eles agiam soberbamente contra eles. Assim conquistaste para ti um nome, como é neste dia. E dividiste o mar diante deles, de modo que seguiram pelo meio do mar em terra seca, e os seus perseguidores lançaste tu nas profundezas, como uma pedra nas águas poderosas. Além disso, tu os guiavas de dia com uma coluna de nuvem, e à noite com uma coluna de fogo, para dar-lhes luz no caminho no qual deveriam seguir. Tu desceste também sobre o monte Sinai, e do céu falaste com eles, e deste-lhes justos juízes e leis verdadeiras, bons estatutos e mandamentos. E fizeste-lhes conhecido o teu santo sabá, e lhes ordenaste preceitos, estatutos e leis, pela mão de Moisés, o teu servo. E deste-lhes o pão do céu para a sua fome, e extraíste para eles a água da rocha para a sua sede, e lhes prometeste que entrassem para possuírem a terra que com juramento lhes tinhas prometido dar. Todavia, eles e os nossos pais agiram soberbamente e endureceram seu pescoço, e não atentaram aos seus mandamentos, e se recusaram a obedecer, nem atentaram para as maravilhas que tu fizeste no meio deles, mas endureceram seu pescoço, e na sua rebelião indicaram um capitão para retornarem à servidão. Mas tu és um Deus pronto a perdoar, gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e não os abandonastes. Sim, quando fizeram para si um bezerro fundido e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e tinham cometido grandes provocações. Todavia, tu, nas tuas múltiplas misericórdias, não os abandonastes no deserto. A coluna de nuvem não se apartou deles de dia para guiá-los no caminho, nem a coluna de fogo à noite
para mostrar-lhes a luz e o caminho no qual deveriam seguir. Deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da sua boca, e deste-lhes água para a sua sede. Sim, 40 anos os sustentaste no deserto, de modo que nada lhes faltou. As suas roupas não se envelheceram, e os seus pés não incharam. Além disso, entregaste a eles reinos e nações, e dividiste os encantos. Assim, possuíram a terra de Seom, e a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Também multiplicaste os teus filhos como as estrelas do céu, e os trouxeste para dentro da terra, acerca da qual havias prometido aos seus pais, para que pudessem entrar para possuí-la. Assim entraram os filhos e possuíram a terra, e tu subjugaste diante deles os habitantes da terra, os cananeus, e lhes entregaste nas suas mãos, com os seus reis e o povo da terra, para que eles pudessem fazer deles como quisessem. E eles tomaram cidades fortes e uma terra gorda, e possuíram casas cheias de todos os bens, poços, cavados, vinhedos e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Assim comeram e se fartaram, e engordaram, e se deleitaram na tua grande bondade. Todavia, eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, e lançaram as suas leis para trás das suas costas, e mataram os teus profetas que testificavam contra eles para convertê-los a ti, e cometeram grandes provocações. Por isso tu os entregastes na mão dos seus inimigos, que os atormentaram. E no tempo da sua tribulação, quando eles clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e de acordo com as tuas múltiplas misericórdias, deste a eles libertadores, que os salvaram da mão dos seus inimigos. Porém, tendo alcançado repouso, fizeram o mal novamente diante de ti. Portanto, tu os deixaste na mão dos seus inimigos, de modo que tiveram o domínio sobre eles. Todavia, quando eles retornaram e clamaram a ti, tu os ouviste do céu, e muitas vezes tu os livraste, segundo as tuas misericórdias, e testificaste contra eles para os fazerdes voltar para a tua lei. Contudo, eles agiam soberbamente e não atentaram aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais, se um homem praticar, viverá por eles. E encolheram os ombros e endureceram o pescoço, e não quiseram ouvir. Todavia, muitos anos tu os aturaste, e testificaste contra eles pelo teu espírito nos teus profetas. Contudo, eles não quiseram dar ouvidos, por isso tu os deste nas mãos dos povos da terra. Contudo, por causa das tuas grandes misericórdias, tu não os consumiste por completo, nem os abandonaste, porque tu és um Deus gracioso e misericordioso. Agora, portanto, Deus nosso, o grande, o poderoso e o terrível Deus que guardas o pacto e a misericórdia, não permitas que toda a tribulação pareça pouca diante de ti, que veio sobre nós, sobre os nossos reis, sobre os nossos príncipes e sobre os nossos sacerdotes e sobre os nossos profetas e sobre os nossos pais e sobre todo o teu povo, desde o tempo dos reis da Assíria até este dia. Não obstante, tu és justo em tudo que tem vindo sobre nós, pois tu tens agido retamente, mas nós temos agido iniquamente. Tampouco têm os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes, nem os nossos pais guardado a tua lei, nem atentado aos teus mandamentos e aos teus testemunhos, com os quais testificaste contra eles. Porquanto eles não têm te servido no seu reino e na sua grande bondade que tu lhes deste, e na vasta e gorda terra que lhes deste, tampouco se desviaram das suas obras iníquas. Eis que somos servos neste dia, e
quando a terra que deste aos nossos pais para dela comer o seu fruto e o seu bem, eis que somos nela servos. E ela produz muito incremento aos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles têm domínio sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, como lhe apraz, e nós estamos em grande aflição. E por causa de tudo isso, faremos um firme pacto e o escreveremos, e os nossos príncipes, levitas e sacerdotes o selam. Neemias capítulo 10. Ora, os que selaram foram Neemias, o Tirsarta, o filho de Acalias, e Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atos, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maacéias, Bilgai, Semaías. Estes eram sacerdotes. E os levitas: Jesua, o filho de Azanias, Binui, dos filhos de Henadade, e Cadmiel, e os seus filhos, Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Assabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani, Benino. Os chefes do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zato, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Azum, Besai, Arife, Anatote, Nebai, Maquipias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jádua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assube, Aloés, Pileá, Sobeque, Reum, Asbina, Maacéias, Iaías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus e todos aqueles que haviam se separado dos povos da terra para a lei de Deus, as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas, cada um tendo conhecimento e tendo entendimento, eles se apegaram aos seus irmãos, aos seus nobres, e entraram em uma maldição e em um juramento de andar na lei de Deus, a qual foi dada por Moisés, o servo de Deus, e de observar e praticar todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos, e que nós não entregaríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as suas filhas para os nossos filhos. E se os povos da terra trouxessem produtos ou alguma provisão no dia do Shabat para venderem, que nós não compraríamos deles nem no Shabat, nem no dia santo, e que nós desistiríamos do 7º ano e da cobrança de todas as dívidas. Além disso, fizemos ordenanças para nós, de encarregarmos cada ano com a 1/3 parte de um shekel para o serviço da casa do nosso Deus, para os pães da proposição e para a oferta contínua de alimento, para a oferta queimada contínua dos Shabats, das luas novas e para as festas marcadas, e para as coisas santas, e para as ofertas pelo pecado, e para fazer expiação por Israel, e para toda a obra da casa do nosso Deus. E nós lançamos a sorte no meio dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para a oferta de lenha, para trazê-la à casa do nosso Deus, segundo as casas dos nossos pais, nos tempos marcados, ano após ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei.
e para que trouxéssemos todos os anos à casa do Senhor os primeiros frutos do nosso solo e os primeiros frutos de todos os frutos de todas as árvores, e os primogênitos dos nossos filhos e o nosso gado, como está escrito na lei, e os primogênitos das nossas manadas e dos nossos rebanhos, traríamos à casa do nosso Deus aos sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E para que trouxéssemos aos sacerdotes para as câmaras da casa do nosso Deus os primeiros frutos da nossa massa e das nossas ofertas e dos frutos de toda sorte de árvores, do vinho e do óleo e dos dízimos do nosso solo aos levitas, para que eles, os levitas, pudessem ter os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E o sacerdote, o filho de Arão, estará com os levitas, quando os levitas receberem os dízimos. E os levitas trarão o dízimo dos dízimos à casa do nosso Deus, até as câmaras, à casa do tesouro. Pois os filhos de Israel e os filhos de Levi trarão a oferta do milho, do vinho novo e do óleo até as câmaras onde estão os vasos do santuário, e os sacerdotes que ministram, e os porteiros, e os cantores, e nós não abandonaremos a casa do nosso Deus. Neemias capítulo 11. E os governantes do povo habitaram em Jerusalém. O restante do povo também lançou sorte para tirar 1 de 10 para habitar em Jerusalém, a cidade santa, e 9 partes para habitar em outras cidades. E o povo abençoou todos os homens que voluntariamente ofereceram-se para habitar em Jerusalém. Ora, estes são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes e os levitas e os netineus e os filhos dos servos de Salomão. E em Jerusalém habitaram alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. Dos filhos de Judá, Ataías, o filho de Uzias, o filho de Zacarias, o filho de Amarias, o filho de Cefatias, o filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maacéias, o filho de Baruque, o filho de Colosé, o filho de Azazias, o filho de Adaías, o filho de Joiaribe, o filho de Zacarias, o filho do Silonita. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim: Salu, o filho de Mesulão, o filho de Joede, o filho de Pedaías, o filho de Colaías, o filho de Maacéias, o filho de Itiel, o filho de Jesaías. E depois dele, Gabai e Salai, 928. E Joel, o filho de Zicre, foi o seu supervisor. E Judá, o seu filho Senua, foi o segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim. Seraías, o filho de Ilquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadoque, o filho de Meraiote, o filho de Aitube, foi o governante da casa de Deus. E os seus irmãos que faziam a obra da casa foram 822, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pelalias, o filho de Anzi, o filho de Zacarias, o filho de Pazur, o filho de Malaquias, e os seus irmãos, chefes de famílias, 242. E Amassai, o filho de Azarel, o filho de Azai, o filho de Mesilemote, o filho de Imer, e os seus irmãos, homens fortes e valentes, 128. E o seu supervisor foi Zabidiel, o filho de um dos grandes homens. Também dos levitas, Semaías, o filho de Assube, o filho de Asricão, o filho de Asabias, o filho de Buni, e Zabetai e Josabade, dos filhos dos levitas,
tinham a supervisão dos negócios externos da casa de Deus. E Matanias, o filho de Mica, o filho de Zabde, o filho de Asaf, o chefe, que iniciava as ações de graças na oração, e Baquebuquias, o segundo entre os seus irmãos, e Abda, o filho de Samua, o filho de Galau, o filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Além disso, os porteiros, Acube, Talmon e os seus irmãos que guardavam os portões eram 172. E os restantes de Israel, dos sacerdotes e dos levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Porém os netineus habitavam em Ofel, e Zia e Gispa estavam sobre os netineus. Também o supervisor dos levitas em Jerusalém era Uzi, o filho de Bani, o filho de Assabias, o filho de Matanias, o filho de Mica. Dos filhos de Asaf, os cantores estavam sobre os negócios da casa de Deus, porque havia um mandamento do rei acerca deles, que uma certa porção deveria ser para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaías, o filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, o filho de Judá, estava na mão do rei em todas as questões concernentes ao povo. E quanto às aldeias, com os seus campos, alguns dos filhos de Judá habitaram em Quiriate Arba, e nas suas aldeias, e em Dibom, e nas suas aldeias, e em Jecabzeel, e nas suas aldeias, e em Jesua, e em Molada, e em Bet-Palete, e em Azar-Sual, e em Berseba, e nas suas aldeias, e em Ziclag, e em Mecona, e nas suas aldeias, e em Enribom, e em Zorá, e em Jarmute, e em Sanoa, Adulão, e nas suas aldeias, e em Laques, e nos seus campos, e em Azeca, e nas suas aldeias. E eles habitaram desde Berseba até o vale de Inom. Também os filhos de Benjamim, de Geba, habitaram em Micmás, e Aia, e Betel, e nas suas aldeias. E em Anatote, em Nobe, em Ananias, Azor, Ramá, Gitaim, Adide, Zeboim, Nebalate, em Lode, em Ono, no vale dos artesãos. E dos levitas estavam divisões em Judá e em Benjamim. Neemias, capítulo 12. Ora, estes são os sacerdotes e os levitas que subiram com Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías e Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e dos seus irmãos nos dias de Jesua. Além disso, os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, que com seus irmãos estavam encarregados de dar graças. Além disso, Baquebuquias e Uni, os seus irmãos, estavam defronte deles nas guardas. E Jesua gerou Joiaquim, e Joiaquim gerou Eliasibe, e Eliasibe gerou Joiada, e Joiada gerou Jonatas, e Jonatas gerou Jádua. E nos dias de Joiaquim foram sacerdotes os chefes dos pais, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, e Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim, de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías,
Jonatas, e de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Assabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe, Joiada e Jonã e Jádua foram registrados chefes dos pais, também os sacerdotes para o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi, o chefe dos pais, estavam escritos no livro das crônicas até os dias de Joanã, o filho de Eliasibe. E o chefe dos levitas, Assabias, Serebias e Jesua, o filho de Cadmiel, com os seus irmãos diante deles, para dar louvor e dar graças, segundo o mandamento de Davi, o homem de Deus, guarda contra guarda. Matanias, Baquibuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube foram porteiros mantendo a guarda nas soleiras dos portões. Estes foram nos dias de Joaquim, o filho de Jesua, o filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. E na dedicação da muralha de Jerusalém, eles buscaram os levitas de todos os seus lugares para trazê-los a Jerusalém, para celebrar a dedicação com alegria, com ações de graças e com cânticos, com símbolos, saltérios e com harpas. E os filhos dos cantores se reuniram tanto da planície ao redor de Jerusalém, quando das aldeias de Netofatitas, também da casa de Gilgal e dos campos de Gibeá e Asmavete, porquanto os cantores tinham edificado para si aldeias ao redor de Jerusalém. E os sacerdotes e os levitas se purificaram e purificaram o povo e os portões e a muralha. Então eu trouxe os príncipes de Judá ao alto da muralha e constituí 2 grandes companhias para dar graças, das quais uma seguiu pelo lado direito da muralha em direção ao portão do esterco, e depois deles vieram Osaías e a metade dos príncipes de Judá, e Azarias, Esdras, Mesulão, Judá e Benjamim, e Semaías e Jeremias, e alguns dos filhos dos sacerdotes com trombetas, a saber, Zacarias, o filho de Jonatas, o filho de Semaías, o filho de Matanias, o filho de Micaías, o filho de Zacur, o filho de Asaf, e os seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus, e Esdra, o escriba, adiante deles. E na porta da fonte, a qual estava defronte deles, subiram as escadas da cidade de Davi, onde começava a subida da muralha, desde cima da casa de Davi até o portão das águas na parte leste. E a outra companhia que dava graças seguia em direção a eles, e eu depois deles, e a metade do povo sobre a muralha, desde além da torre das fornalhas até a muralha larga, e do alto do portão de Efraim, e do alto do portão velho, e do alto do portão do peixe, e da torre de Ananeel, e da torre de Meá, até o portão das ovelhas, e eles pararam no portão da prisão. Assim se puseram em pé as 2 companhias que davam graças na casa de Deus, como também eu e a metade dos governantes comigo, e os sacerdotes, Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias com as trombetas. E Maacéias, e Semaías, e Eleazar, e Euze, e Joanã, e Malquias, e Elão, e Ézer, e os cantores cantaram em voz alta com Jesraías, o seu supervisor. Além disso, naquele dia eles ofereceram grandes sacrifícios, e se regozijaram porque Deus havia feito com que eles se regozijassem com grande alegria. Também as esposas e os filhos se regozijaram,
de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu de longe. E naquele tempo, alguns foram indicados sobre as câmaras para os tesouros, para as ofertas e para os primeiros frutos e para os dízimos, para nelas ajuntar dos campos das cidades as porções da lei para os sacerdotes e levitas, porque Judá se regozijava pelos sacerdotes e pelos levitas que serviam. E tanto os cantores como os porteiros mantinham a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, de acordo com o mandamento de Davi e de seu filho Salomão. Porque nos dias de Davi e Asaf, desde a antiguidade, havia chefes dos cantores e cânticos de louvor e ação de graças a Deus. E todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, davam aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia. E eles santificavam coisas santas aos levitas, e os levitas as santificavam para os filhos de Arão. Neemias capítulo 13. Naquele dia, eles leram o livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito que o amonita e o moabita não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque eles não atenderam aos filhos de Israel com pão e com água, mas contra eles contrataram Balaão para que ele pudesse lhes amaldiçoar. Todavia, o nosso Deus tornou a maldição em bênção. Ora, sucedeu quando eles tinham ouvido a lei, que eles se separaram de Israel e se misturaram à multidão. E diante disso, Eliasibe, o sacerdote, tendo a supervisão da câmara da casa do nosso Deus, estava aliado a Tobias, e ele havia-lhe preparado uma grande câmara, onde anteriormente eles lançavam as ofertas de carne, o incenso e os vasos, e os dízimos do milho, o vinho novo e o azeite, os quais foram ordenados a serem dados aos levitas e aos cantores e aos porteiros e as ofertas dos sacerdotes. Em todo esse tempo, porém, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, adentrei eu ao rei e depois de certos dias obtive licença da parte do rei. E vim até Jerusalém e entendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias ao lhe preparar uma câmara nos átrios da casa de Deus. E isto me angustiou muito, por isso lancei todos os utensílios da casa de Tobias fora da câmara. Então, por minha ordem, limparam as câmaras, e para lá eu trouxe de volta os vasos da casa de Deus com a oferta de carne e o incenso. E eu percebi que as porções dos levitas não haviam sido entregues a eles, porquanto os levitas e os cantores que faziam a obra haviam fugido, cada um para o seu campo. Então eu contenti com os governantes e disse: porque a casa de Deus está abandonada. E eu reuni todos e coloquei-os nos seus lugares. Então todo Judá trouxe o dízimo do milho e do vinho novo e do óleo aos celeiros. E eu fiz tesoureiros sobre os celeiros, Selemias o sacerdote, e Azadoque o escriba, e dos levitas, Pedaías, e próximo a eles estava Anã, o filho de Zacur, o filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e o seu ofício era distribuir aos seus irmãos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e não apagueis as boas obras que eu tenho feito para a casa do meu Deus e para os seus ofícios. Naqueles dias eu vi em Judá alguns pisoteando lagares no Shabat e trazendo feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda sorte de cargas, as quais eles traziam para Jerusalém no dia do Shabat, e eu testifiquei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também habitavam ali homens de Tiro, os quais traziam peixes e toda sorte de mercadorias e vendiam no Shabat para os filhos de Judá e em Jerusalém.
Então contendi com os nobres de Judá e lhes disse: Que maldade é esta que fazeis profanando o dia do Shabat? Não fizeram assim os vossos pais e não trouxeram o vosso Deus este mal sobre nós e sobre esta cidade? Todavia trazeis mais ira sobre Israel ao profanares o Shabat. E sucedeu que, quando os portões de Jerusalém começaram a ficar escuros antes do Shabat, eu ordenei que os portões fossem fechados e instruí que não fossem abertos até passar o Shabat. E alguns dos meus servos se puseram junto aos portões para que nenhuma carga entrasse no dia do Shabat. Assim, os mercadores e os vendedores de toda mercadoria se alojavam fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Então eu testifiquei contra eles e disse-lhes: Por que vos alojeis próximos da muralha? Se outra vez o fizerdes, lançarei mãos sobre vós. Daquela hora em diante, eles não vieram mais no Shabat. E eu ordenei aos levitas que eles deveriam se purificar e que deveriam vir e guardar os portões para santificar o dia do Shabat. Lembra-te de mim, ó Deus meu, acerca disso, e poupa-me de acordo com a grandeza da tua misericórdia. Naqueles dias, vi também os judeus que haviam se casado com esposas de Asdod, de Amon e de Moabe, e os seus filhos falavam metade da fala de Asdod e não conseguiam falar na língua dos judeus, mas de acordo com a língua de cada povo. E eu contendi com eles e os amaldiçoei e feri alguns deles e arranquei-lhes os cabelos e fiz com que eles jurassem por Deus, dizendo: Vós não dareis as vossas filhas aos filhos deles, tampouco tomareis as filhas deles para os vossos filhos ou para vós mesmos. Não pecou Salomão, rei de Israel, por estas coisas? Todavia, entre muitas nações não havia rei como ele, que fosse amado pelo seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Então atentaremos a vós para fazer todo este grande mal, para transgredir contra o nosso Deus ao vos casardes com esposas estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, o filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita. Por isso eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim eu os purifiquei de todos os estrangeiros e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação, e para a oferta de lenha, nos tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem. Glórias a Deus! Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica. A você que tem feito essa leitura diariamente comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo e também compartilhar com outras pessoas a possibilidade de fazer essa leitura acompanhada, se isso ajudá-las. O plano de leitura está no link da descrição desse vídeo e você pode fazer o download para seguir essa programação. Por hoje eu fico por aqui e peço que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.